Glória a Jesus Cristo. Irmãos, pode se sentar. Glória a Deus. É sempre um privilégio, né? Junto com a responsabilidade de nós estarmos nesse lugar santo, nesse lugar sagrado, né? Para nós falarmos não de nós, né? Mas de Deus. Glória a Deus. A Bíblia diz que 3:7 do livro de Malaquias, porque dos lábios do sacerdote os homens devem buscar o conhecimento, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Não é mensageiro de qualquer um, né? Do Senhor dos Exércitos. A pedido do pastor Adilson, glória a Deus, abre a sua Bíblia, deixa lá em 3:14. Amanhã nós temos encontro de casais ali no Parque Industrial, na sede, como queiram, né? Os casais que puderem ir lá, vamos lá amanhã. Nós mudamos, né, a data, teve toda uma dificuldade aí, mas nós vamos estar lá reunidos. E com certeza você que chegar lá amanhã, você vai ter uma surpresa muito agradável ao chegar lá amanhã. Amém? Teremos um momento especial ali. Depois nós estaremos servindo ali um caldinho ali para os irmãos, muito gostoso, muito delicioso, né? Que eu falei para os irmãos que minha esposa fez, né? Assim que o irmão Wilson, né, mandou as mandiocas, ela separou umas duas lá, fez um caldinho naquela mesma noite. Eu precisei repreender o espírito de gula ali para não comer, para comer só 10 pratos, né? Aleluia. Você vai comer só uns 10 pratos, porque senão ficou muito gostoso e a hora também já estava avançada. Então amanhã, dia 24, né, se você puder, marido, esposa, né, namorada, noivo e noiva, você pode estar ali conosco e deve estar ali conosco. Sábado também já foi aqui dito, né, irmã Gislaine, né, ela que está aí trabalhando com as crianças, junto com as irmãs, e realmente é uma grande responsabilidade cuidar desse rebanho, dessa igreja de hoje, né? Nós preparamos essa igreja hoje para testificar hoje. Então os irmãos que puderem, eu acredito que todos podem, abraça a causa, vai atrás, busca, ora, esteja junto, né? Se você puder, eu creio que você pode, vá lá evangelizar com as crianças, vai lá ajudar elas, porque com certeza isso vai falar muito a essas jovenzinhas e a esses jovenzinhos. Então amanhã, sábado, né, depois de amanhã, às 19h30, tem o culto aqui com as crianças. E na escola bíblica, né, domingo pela manhã, escola bíblica dominical, você, a partir das 8h, você não se esqueça de trazer a sua contribuição, né, para a meta aí da escola bíblica dominical. Então não esqueça de trazer na escola dominical a sua meta, né? A pastora Dilson escreveu aqui, vocês bem sabem do que se trata. E domingo à noite também um culto especial, né, de adoração, de louvor, que nós não podemos perder, né? Como Davi Salmo, ele diz: alegrei-me quando vamos à casa do Senhor. Esse lugar aqui não é outro senão, né, a portas dos céus, né? Aqui é a casa de Deus, aqui as janelas do céu. É aqui que nós aprendemos, né, a ser cidadãos dos céus, a entrarmos no céu. É só isso, pastor Adilson? Acho que tá dado. Deus abençoe. O tema os irmãos conhecem, né? Nós, até em 2014, no mês de março de 2014, nós fizemos uma campanha lá no parque, os irmãos, a maioria participaram, também tinha esse abençoado tema, né? Por esta causa, eu me coloco de joelhos diante do Pai. E eu queria, antes de falar aqui, eu gostaria de... Também não sei, pode até ser que esse seja a direção do Espírito Santo, né? Nós estamos orando já faz tempo, né, pastor Adilson? Logo no começo, a pastora Adilson nos convidou para estar aqui, ou na abertura ou no fechamento, mas nós já tínhamos algumas coisas tratadas, e aprove a Deus que nós estivéssemos aqui hoje. E eu gostaria de você prestar atenção, você que é criança, jovem, eu gostaria de falar algo antes, até que o Espírito Santo colocou ali, quando eu estava assentado ali na cadeira, adorando a Deus, louvando a Deus, e nós separamos aqui alguns versos a respeito do assunto,
mas eu gostaria de dar essa introdução e, quem sabe, pode ser até a direção do Espírito Santo de Deus. Sei quando eu estava lá em casa, orando hoje à tarde, assentado na cadeira, né, e veio uma palavra no meu coração e eu comecei a escrever e anotar algo aqui. Quem sabe nós vamos conjugar esses dois assuntos. Mas é necessário, tanto um como o outro, ou sempre que alguém vier aqui, nós estamos com as antenas muito ligadas com o que sai deste lugar, porque nós acreditamos que nós estamos servindo a Deus, viemos às nossas casas para adorar, louvar e também recebermos a palavra de Deus. O texto, os irmãos sabem, né, conhecem, 3 versos 14, por esta causa eu me coloco de joelho diante do Pai. Né? E aqui vários, né, irmão? 5, né, pastor Adilson, já falaram. Hoje vamos falar, na semana que vem outro irão falar, não sabemos do que foi falado, mas eu gostaria de falar um pouco também dentro desse tema, mas gostaria de falar algo antes. 5, 16, 17 e 18 do livro de Tiago. Amém? Tiago. Glória a Deus. Abre a sua Bíblia lá, eu gostaria de falar algo interessante, pastor Deus, que o Espírito Santo colocou no meu coração. E eu tenho dito ali aos irmãos do parque, somos privilegiados. Deus, Ele tem se revelado. Viu, marido? Satisfação de estar aqui, viu, querido? Aqui é o seu lugar. Amém? Não esqueça desse lugar, venha sempre a este lugar. Esse lugar é onde Deus trata conosco, viu, querido? Deus trata conosco neste lugar. Amém? Devagar, nós vamos melhorando, nós vamos conhecendo, Deus vai entrando e o que não presta vai saindo. Então, olha, insista, não desista. Viu? Esse é o testemunho de alguém que já está há 30 anos servindo a Jesus Cristo e vendo Deus operar na vida das pessoas. A vereda do justo é como a luz da aurora. Nós nunca vemos o sol nascer lá e de repente está no meio do céu. Não, é gradativamente, né, pastor? Disse, ele vai subindo, ele vai esquentando. O gelo, né, a geada, ali o orvalho, ele vai saindo aos pouquinhos e o sol vai se esquentando e ele chega imponente lá em cima. E assim é o nosso caminho. Vamos chegar imponente lá em cima, se nós continuarmos, se nós perseverarmos. Porque Filipenses 3, 13, 14, ele diz que nós devemos correr a carreira que nos está proposta, né, com perseverança, olhando firmemente para Jesus Cristo. Jesus é a palavra, né, olhando para a palavra, olhando para Deus firmemente. Amém, marido? Faça isso, volte, fique firme, se ainda não voltou. Amém? Glória a Deus. Diga assim, irmão marido, nós amamos você, nós queremos você sempre aqui conosco. Amém? Receba o carinho de Deus, viu, marido? Deus abençoe. Temos orado por você, viu? Falamos, pastora Dilson, estamos à disposição. Quando precisar ir lá, quiser ir lá na casa, nós vamos de tarde, de noite, de dia, de madrugada, mas nós estamos orando, tá bom, marido? Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Então aqui eu achei interessante, eu gostaria assim, a nosso objetivo é exaltar o conhecimento da palavra de Deus. Não sei se os irmãos estão lendo, os irmãos precisam ler, precisa ter o hábito, o costume, né, sentir a necessidade de ler a palavra de Deus, ler a Bíblia, precisamos ler a Bíblia. E aqui ele diz que Elias, falando da necessidade da oração, ele diz assim que o profeta, o grande profeta Elias, no texto, que Elias era um homem semelhante a nós, parecido conosco, né? E ele era também, né, voltado, né, às mesmas dificuldades. Havia em Elias, aquele homem poderoso, que uma carruagem junto com um redemoinho e cavalos de fogo levaram Elias para o céu. Esse homem poderoso, né, que ele orou, né, os irmãos conhecem, ele orou, ajuntou ali 400 profetas de Baal, né, 400 profetas do poste ídolo ali, né, e de Jezabel, e ele fez um desafio tremendo. Ele ora a Deus e o fogo desce do céu. É este homem que nós estamos falando, esse homem poderoso, este homem que os irmãos bem conhecem aqui na palavra de Deus. A Bíblia diz que ele era um homem semelhante a nós mesmos. Preste atenção, porque Deus quer falar com você.
A Bíblia diz assim que ele orou com instância, pastora Dilson. Ele orou com instância. O Espírito Santo colocou isso no meu coração aqui, né? Ele orou com instância para que não chovesse. Você que está orando, nós precisamos orar com instância. Aí a Bíblia precisa ser examinada, né? A Bíblia precisa ser meditada, ela precisa ser conhecida. Nós temos, né, muitas dificuldades, porque na tradução do grego, na tradução do hebraico, né, não se houve muita preocupação, né, há 20, há 30 anos atrás, com relação à fidelidade do texto. Então nós, hoje graças a Deus, tem tido uma preocupação muito grande com a fidelidade do texto. O que realmente o texto quer dizer? E os dicionários se multiplicam tanto no papel, né, aí como na internet, nos CDs, nos DVDs e tudo mais que está sendo inventado nesses dias. Como diz Daniel, que o anjo a Daniel, que o saber, ele irá multiplicar-se no final dos tempos. Então, nós precisamos examinar, você que é cristão, né, se você é filho de Deus, a Bíblia diz assim que a vida eterna é essa, que conheçam a Ti. Então a vida eterna, né, é conhecimento de Deus, né? O conhecer a Deus aqui, hoje, né, produz a vida eterna em nós, porque nós conhecemos o plano de Deus, a nossa situação, nós abraçamos o plano de Deus, pelo conhecimento de Deus, e, né, prossigamos e conheçamos e prossigamos em conhecer o nosso Deus, diz Abacuque, né, porque a sua vinda é certa. Então nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Aqui diz que Elias, ele orou com instância. Preste atenção, como nós precisamos conhecer a palavra de Deus. O que é instância? Instância é tenacidade, instância é insistência, instância é aplicar força. Mas a instância no grego é foro. É foro, eu escrevi aqui instância, é foro, é jurisdição. E do foro e da jurisdição, uma palavra grega que determina foro ou jurisdição. O que é um foro ou uma jurisdição? Né, é um lugar onde, né, você pode agir. Né, por exemplo, quando nós assinamos um contrato aqui com a irmã Rosângela, então o foro, né, no contrato ali, que o foro aonde, né, se houver alguma questão para resolver, o foro é São José dos Campos, não é lá para Taubaté, não é para Pinda, não é em São Paulo, não é em Guararema. O foro, a jurisdição aonde vai resolver as questões tem que ser aqui em São José dos Campos. É aqui que há força no contrato. É aqui que há alguém, né, juízes, que vão, né, defender, analisar e defender as causas, de acordo com os contratos, né, o foro e a jurisdição. Ele orou com instância. Instância tem a ver de insistência, né, tem a ver de força, de energia de verdade. E o que isso tem a ver com jurisdição? Um foro, né, com um lugar estabelecido. Isso é o foro da pessoa. Quando uma pessoa comete algum delito, algum crime, o juiz determina: você não pode sair de tal e tal cidade. Ele precisa estar ali naquela cidade. Enquanto ele está ali naquela cidade, a lei o protege, a lei o guarda, mas ele saindo daquele foro, daquela jurisdição, ele perde a força, ele é preso, ele é trazido de volta para dentro do foro dele ou da jurisdição disso. O que tem a ver isso com instância? Exatamente o que João disse, que se nós pedirmos, irmão Wilson, tudo quanto nós pedirmos, segundo o foro de Deus, a vontade de Deus, o estabelecido por Deus, Ele nos concede. Não adianta, por isso nós precisamos conhecer a palavra de Deus, orarmos sobre a palavra, sobre a jurisdição que Deus estabeleceu, de acordo com o estabelecido de Deus, porque senão nós não alcançamos a petição. Então, dentro da sua oração, quanto mais conhecimento de Deus, da vontade de Deus você tiver, mais você pode utilizar e mais você tem força na oração.
né? Mais você tem privilégios, porque dentro do foro é o lugar aonde você se move, aonde você tem as responsabilidades, mas aonde você tem os privilégios. Então a Bíblia diz isso, né? Que ele orou com instância, e a oração dentro do foro de Deus, né? Dentro do estipulado, estabelecido por Deus, né? O foro é o nosso domicílio, né? A cidade ou a casa aonde nós moramos. E nós vemos que isso é tão grave, porque a Bíblia diz que Satanás, ele não guardou o seu próprio domicílio. O que seria o próprio domicílio de Satanás? É os estabelecidos de Deus para ele, aonde ele podia se mover. Era o estabelecido dele, né? Quando a Bíblia diz, né, João 8,44, que diz que ele não se firmou na verdade, né? E Judas escreve que ele não guardou o seu próprio domicílio. Não permanecer na verdade ou não guardar o próprio domicílio é a mesma coisa, são palavras idênticas, porque Deus estabeleceu uma verdade para ele. Olha, você vai fazer isso, eu te criei para isso, e ele saiu do foro dele, ele saiu da verdade de Deus, do estabelecido por Deus, né? E ele se enfraqueceu. Você vê isso lá no capítulo 28 de Ezequiel, né? Por isso você está fraco, né? Como caíste do céu, ó estrela da manhã. Deus não estabeleceu a ele, né? Craseado ali a ele ou para ele, né, que ele deveria ser semelhante ao Altíssimo. Então ele saiu do foro dele, ele não guardou o seu próprio domicílio, né, ele quis ultrapassar o estabelecido por Deus. E por isso que nós precisamos, estamos falando aqui com jovenzinhas, com jovenzinhos, com meninos, com meninas, mas essas coisas precisam ser conhecidas. O Evangelho é isso, o Evangelho é poder de Deus, é o conhecimento de Deus, para que nós possamos agir dentro dos limites estabelecidos por Deus, a fim de que nós possamos ter força, porque como escreve João, né, se nós pedirmos alguma coisa segundo a vontade dele, ele nos ouve. E se nós sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhes temos pedido, nós já estamos certos que já obtemos ou já temos os pedidos que lhes temos feito. E por isso que a Bíblia diz, né, Monte, que com toda oração e súplica, vigiando com ações de graça. Depois de você orar, você suplicar, você se colocar de joelho, colocar de uma forma definida a causa, a questão sua diante de Deus. Se você pediu segundo o seu foro, né, você tem força. Né? Diz Isaías, a lei e ao testemunho. Se vocês não falarem, sacerdotes, segundo a lei, segundo o testemunho, segundo a Bíblia, né? Segundo o estabelecido, o meu povo, ele vai passar pela terra duramente oprimido e saqueado. Então a lei e ao testemunho, o conhecimento, né, urgente da palavra de Deus, para que nós oremos, né? Ele diz, né, lá em Isaías 41 e 43, né, apresente as suas demandas, as suas razões, para que nós entremos junto em juízo, né? Apresente as suas razões, né? Por que você quer isso? Por que você quer essa bênção? Por que você quer, né, esse milagre, essa intervenção? É interessante, pastor, disso que eu até coloquei aqui, né, numa daquelas do ano de 2014, eu coloquei assim que todas as nossas orações, nós demos, né, um papelzinho para todos vocês naquela ocasião, né, dos 7 princípios para obter a resposta de oração. E dentro desse princípio nós colocamos que nós devemos, quando nós formos orar, nós devemos orar de acordo com a vontade de Deus e para a glória de Deus. Eu coloquei assim, né, até 2 Coríntios 9, né, que é aquela leitura que sempre se faz também. Ele diz, olha, Deus pode fazer-vos, né, Paulo escrevendo, abundar em toda graça, a fim de quê? Então toda oração, né, todo benefício que Deus te concede deve ter uma finalidade, e a primeira finalidade é glorificar a Deus, é honrar a Deus, é partilhar desta resposta para honrar a Deus, né? O versículo 11 ele diz, enriquecendo-vos em tudo para... O objetivo de Deus nos enriquecer é nós agirmos com toda a generosidade.
Porque Deus, Ele nos enriquece a fim, ou com o objetivo de nós sermos generosos. E nós aprendemos esses dias que generosidade, ela não está ligada à quantidade, mas ela está ligada à maneira que se dá, de boa vontade, de boa mente, com alegria, com amor. A generosidade está ligada a esses sentimentos e não em si a quantidade que é ofertada. Então, quando nós fomos orar, colocarmos e temos nos colocado diante de Deus, de joelhos, nós temos que ter esta mentalidade. A bênção que eu estou pedindo, o livramento, ou seja lá o que for, a porta de emprego, a cura, o milagre, tem que ser para glorificar a Deus. O rei Davi, ele ora desse sentido. Olha, eu não morrerei. Estava enfermo, ele estava de cama. Mas a determinação dele é: eu não morrerei, antes eu viverei e contarei as maravilhas de Deus. Esse é o propósito. Se você quer, só para você, como diz a palavra de Deus, eles enriqueceram, engordaram, afinou o pelo. Agora eles dão coice de mim. Quando você não socorre o irmão, uma irmã, não dá um conselho, não oferece um ombro, na sua riqueza, na sua graça, na sua bondade, aí, na sua bênção, e não socorre o irmão, uma irmã, não assiste a igreja, o departamento, o reino, você está realmente dando um coice a Deus, em Deus, ficou nédio, bonito, afinou o pelo, da coice. Não é esse o objetivo. Então nós precisamos de fato pedirmos com instância, ter essa ideia de tenacidade, de força. Ele olhou com instância para que não chovesse. É você também permanecer perseverando, insistir, como diz Isaías, capítulo 62, 6 e 7. Vocês que fazem menção do nome do Senhor. Esses dias Deus, sabe, pastor Deus, trouxe uma revelação tão maravilhosa, porque isso me preocupava muito. O nome do Senhor, na Bíblia de Gênesis e Apocalipse, só tem o nome do Senhor. O nome do Senhor é poderoso, o nome do Senhor é poderoso. Vocês que fazem menção do nome do Senhor. O que é isso? Como é que eu faço menção do nome do Senhor Deus ou de Jesus Cristo? Como é que eu faço menção? Salmo 20, Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Mas o que é isso? Quer dizer, afinal de contas, o que está envolvido nessa questão do nome do Senhor? Quando nós falamos, vós que fazeis menção do nome do Senhor, falando da insistência ainda, não descanseis, Isaías 62, 6 e 7, não descanseis, e nem deis a ele descanso, até que, amém? O que você tem pedido? Será que a semana que vem você já largou? Quem dera, todos nós, e Deus falou isso muito claro no meu coração, quando estava vindo para cá, ou hoje à tarde, aqui, pegar o livro de batismo, todas as sextas-feiras, vou colocar em cima da mesa. Olha que maravilha, é o mínimo que nós fazemos com essas centenas de pessoas, que nesses 12 anos que nós batizamos nas águas, muitos saíram, alguns desviaram, é colocar em cima da mesa de oração, é o mínimo dos mínimos que nós podemos fazer. Mas você deve realmente insistir em orar. Não desista nunca. Nós falamos esses dias, antes de falar do nome do Senhor, pastor Dilson, que realmente as orações, elas saem, se for de acordo com a vontade de Deus, ela sai, ela chega e a resposta vem. A resposta é mandada, a resposta é liberada. Agora, para chegar a resposta até você, você tem que insistir. Você tem que insistir até que. Nós já falamos, irmãos, sabem, temos testemunhos bíblicos da necessidade de você não desistir e vigiar com ações de graça. Pai, muito obrigado, porque Tu és um Deus fiel, Tu és um Deus poderoso. Eu pedi, o Senhor diz na Tua palavra, eu que sou mau, se o meu filho pedir alguma coisa boa, eu não vou dar uma pedra, uma cobra, um escorpião. E o Senhor diz que muito mais o Senhor dará coisas boas àqueles que nos pedirem. Então eu pedi algo para o Senhor, segundo a sua fidelidade, o seu poder, a
tua bondade, eu quero louvá-los e vigiar com ação de graça. Porque se não demora um pouquinho, você já não vigia. Deus não vai dar mais nada. Já fica cheio de raiva, cheio de ressentimento de Deus, já fica cheio de mágoa de Deus, né? Você pede alguma coisa e você não vigia. Você tinha que agradecer a Deus, independentemente se está chovendo, fazendo sol, se está escuro, se está claro, se está doendo, se não está doendo. Eu precisava vigiar em cima da minha oração com ação de graça. Deus, muito obrigado. Eu descanso em Ti, meu Senhor. Não é isso, pastor Adilson, tem esse louvor? Descansar em Deus. Nós estamos falando, e temos falado 3:20 de Efésios, logo depois desses textos, para essa causa, me coloco diante de Deus. Ele diz, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto nós pedimos ou pensamos. Então, quando eu me coloco diante de Deus de joelho, eu tenho que, porque os profetas, os reis, veja as orações de Neemias, veja as orações de Salomão, veja as orações de Davi, veja as orações de Paulo, veja as orações de Esdras, veja as orações de Moisés, veja as orações dos sacerdotes. Eram orações poderosas, e essas orações, pastor Adilson, eles abrem as orações declarando o nome do Senhor. O nome do Senhor está ligado ao caráter de Deus. O nome está ligado ao caráter. E o caráter de Deus é manifestado nas obras visíveis de Deus. Obra de bondade, obra de misericórdia, obra de amor, obra de compaixão, obras de poder, obras que realmente colocam os seus inimigos de joelho diante dele. Então, quando é que eu confesso o nome do Senhor? O nome do Senhor é poderoso. O nome do Senhor é o El Gibor, o Senhor dos exércitos, o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. O nome do Senhor é Yahvé, é aquele que era, que é, o que há de ser, o eu sou o que sou. Isso é fazer menção do nome do Senhor. Olha, você veja a oração de Neemias, a oração de Esdras, capítulo 9, e a oração de Neemias, especialmente, depois você lê em casa, quando os sacerdotes, eles se colocaram de pé, e eles começaram a oração, porque Tu és poderoso, porque Tu és tremendo, ninguém pode te resistir, é o Senhor que dá luz e respiração a todos, e eles fazem umas orações de introdução, falando de verdade do caráter, invocando o nome do Senhor, quando você está sendo acuado, olha Deus, Tu és poderoso, contra o Senhor não há resistência. Você está invocando o nome do Senhor, o Deus que é forte, o Deus que é poderoso, Quando você está doente, enfermo, olha Senhor, Tu és o Jeová Rafá, o Senhor é o Senhor que sara. Estou invocando o nome do Senhor, porque no nome do Senhor, a Bíblia diz que há abundância de redenção, de livramento, de escape. Uns confiam em carros, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Quando há uma dificuldade, quando há um acuar, quando há um agir do inferno contra Deus, eu preciso usar o nome do Senhor. O Deus que é misericordioso, o Deus que não perde batalhas, o Deus Senhor general dos exércitos, o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Por isso eu preciso conhecer a palavra. Senão fazemos que nem os fariseus, oramos de nós e para nós mesmos. Por causa de mim, não, é por causa de Deus. 9:6, abre lá em Neemias, acho que Neemias ou Daniel 9:6, olha que oração poderosa. 9:6, leia alto para mim, principalmente na Bíblia atualizada, 9:6 de Neemias ou Esdras, acho que é Neemias. Olha que oração extraordinária. Então nós precisamos nas nossas orações, viu, menino e menina, você precisa conhecer a palavra de Deus, para que você ore de acordo com a palavra de Deus, em todas as suas dificuldades, em todos os seus embates, no momento de alegria, no momento de gozo, no momento de satisfação da riqueza. Nós precisamos mencionar o nome do Senhor e orarmos de verdade de acordo, com o foro de Deus, com a jurisdição de Deus, com o estabelecido por Deus. Nós vemos uma oração fora do foro de Deus, ali em Apocalipse capítulo 6. Até quando Tu, soberano Senhor, não vinga o nosso sangue que foi derramado dos habitantes da terra? Falou, olha, estou errado. Repousa mais um pouco aí,
Vocês não têm que interceder para ninguém lá embaixo, porque eles têm Moisés, já foi dito, eles têm Elias, eles têm os profetas. Não cabe a vocês estar querendo me pressionar. Estavam fora do foro estabelecido da vontade de Deus. E Deus diz a eles: olha, fica quieto mais um pouco, repousa mais um pouco, porque ainda precisa completar os números que foram mortos, como vocês foram. Não é o tempo ainda de eu intervir. Quando Maria, ela quis sair fora do foro de Jesus Cristo. Olha, acabou o vinho, olha Jesus, acabou o vinho. Olha, opera aí. Ele falou: calma, não chegou o meu tempo. Eu estou dentro do estabelecido de Deus. Daqui a pouquinho vai chegar meu tempo, agora não, calma. Então nós, para não darmos esses furos que aqueles lá de Apocalipse deram, nem Maria deu esse furo e tantos outros deram. Nós vemos, para vocês verem a questão, falando de oração e resposta de oração dentro da insistência, dentro do foro, dentro da vontade de Deus, com relação a Josué e Caleb. Lembra lá dos espias? Olha, acabou. Nós somos que nem gafanhotos. Nós somos que nem gafanhotos? Somos que nem gafanhotos? Somos ou não somos? Gafanhoto é presa. A Bíblia diz que nós estaremos sempre por cima e nunca por baixo, por cabeça e não por cauda. Então não somos como nem gafanhoto. Nós estamos, os cristãos estão no topo da cadeia alimentar, vamos dizer assim. Nós estamos como reinos e sacerdotes. A Bíblia diz em 2 Coríntios 10, verso 6: e punir toda desobediência, uma vez posta a vossa completa obediência. Completamente obediente a Deus, todos os inimigos têm que dobrar o joelho e reconhecer que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então ali os 10 espias: não dá, não tem jeito, nós não vamos conseguir, está acabado. Mas houve 2 homens. Não, Deus está conosco, dentro do foro de Deus. Ele disse: olha, Deus, eu estarei com vocês enquanto vocês estiverem comigo. E os 2 se posicionaram: não, Deus está conosco. Nós vamos destruí-los, nós vamos conquistá-los. Dentro do foro de Deus, dentro do fazer menção do nome de Deus, do caráter de Deus irrevogável, poderoso, tremendo, onisciente, onipotente. Eles se posicionaram e venceram. Só os 2 dos 602.700 homens acima dos 21 anos que entraram na terra prometida, fora as crianças, os adultos maiores e as crianças menores de 21 anos, só os 2 que tiveram a ousadia de fazer menção do nome do Deus de Jacó, diante daquela ameaça terrível que foi a incredulidade dos outros 10 espias. Só os 2 ficaram com instância, ou ficaram firmes. Eles foram vigorosos ali, porque eles estavam protegidos, e sabiam que estavam protegidos e guardados por Deus. Amém. Fala: pastor, mas isso é muito. Para mim não é muito. Nós precisamos conhecer essas coisas e agirmos de conformidade com essas revelações, com essas direções de Deus, porque senão as nossas orações, elas não têm resposta, se não houver insistência. E ele diz: não é vós que fazeis lembrados o nome do Senhor. Vocês que fazem lembrado, não descansa, nem deis a ele descanso, até que ele restabeleça a sua sorte. Ele te cure, ele te liberte, ele te transforme, ele te dê o benefício, ele dê a bênção que vai glorificá-lo, que vai exaltá-lo e que vai honrá-lo. Então não desista. Agora, uma coisa que nós precisamos também, quando nós temos que colocar de joelho, já muito poucas pessoas o fazem nesses dias, mas uma coisa que nós precisamos ter como Paulo, ele diz: cada um tenha na sua mente as coisas bem definidas,
quando você for, né, colocar um pedido de oração, um clamor a Deus, tem que ter bem definido o que você quer afinal. Por quê? Porque é conforme você crê. Amém? Se é um carro preto, é um carro preto. Se é um carro branco, é um carro branco. Amém? Se é um emprego na Embraer, é um emprego na Embraer. Né? Se é um emprego na prefeitura, na prefeitura. Amém? Precisa estar bem definido, porque senão você fica... Deus fica lá esperando, é segundo a sua vontade. Amém? Então quando nós vemos no texto, o texto que Paulo colocou, ele fala antes, depois ele fala depois, né, da grandeza daquilo que ele estava peticionando diante de Deus. E eu escolhi agora rapidamente para os irmãos, só alguns textos, porque são tantas coisas, né, pastor? Eu poderia falar de oração, são tantos. Nós temos falado ali no parque sobre a oração e sobre o amor, a unidade. 17, verso 11 do livro de Êxodo. Nós falamos, é uma revelação tão tremenda para nós que até a criança pequena ela entende, não precisa de nenhuma explicação mais profunda. Ela não precisa de um curso de doutorado, não precisa de um mestrado teológico, precisa. A Bíblia diz que os amalequitas começaram a atacar Israel. O acampamento tinha saído do Egito e os amalequitas, geralmente, eles atacavam a retaguarda lá de trás, onde estavam as mulheres grávidas, onde estavam os meninos cansados, onde estavam os velhos, onde estavam os anciões, os doentes. Era ali que ele atacava, porque o nosso inimigo é covarde, ele é mau, ele é ruim. A intenção dele é realmente humilhar-nos. Então Deus, por intermédio de Moisés, fala para Josué, arruma um exército aí e ataca os amalequitas enquanto eu vou orar lá no monte. E ele chega no monte, ele começa a clamar. Os irmãos conhecem, começa a clamar, as mãos pesadas, o calor descia. E a Bíblia diz claro que quando as mãos dele estavam para cima, Israel prevalecia. Mas quando as mãos deles abaixavam, prevaleciam os amalequitas. Tem alguma outra explicação? Mãos levantadas, né? Jesus disse para Timóteo, Paulo disse para Timóteo, eu quero que os varões, não precisa nem ver isso mais, eu quero que os varões orem em todos os lugares, levantando as suas mãos santas, sem iras e sem animosidade. Pouco nós vemos pessoas levantando, e esse levantar de mãos é a mesma coisa de joelhos, porque praticamente todos os testemunhos que nós temos na Bíblia, eles ajoelhavam e levantavam as suas mãos, pedindo socorro, pedindo misericórdia, pedindo graça, pedindo auxílio. E hoje em dia, né, na igreja de Laodiceia que nós estamos vivendo, uma igreja orgulhosa, uma igreja rica, nossa, mas vai sujar meu joelho, vai desbotar a ponta do verniz do meu sapato, eu vou me ajoelhar num lugar sujo, né? Porque eu sou rico, sou abastado, eu não preciso de absolutamente nada. Essa é a igreja de Laodiceia, orgulhosa, mas é miserável, era cega, era uma igreja que estava nua, né? Sem as vestimentas espirituais. Amém? Como diz ali em Apocalipse, né? E o linho fino são as obras de justiça dos santos. Então, a necessidade desta humilhação, desse levantar as mãos. Eu separei esses 5 homens, né, que se colocaram de joelho diante de Deus. E é interessante, nós, igreja, né, somos produtos de um tempo de ministração, de oração de Jesus Cristo diante de Deus. Somos produto de oração. Nós vemos que a descida do Espírito Santo foi, 10 dias que antecedeu a descida do Espírito Santo. Homens e mulheres, começou com 120, homens e mulheres clamando insistentemente diante de Deus, porque tem resistência para a resposta. Eu falei, a resposta pode ser liberada, mas os demônios, eles barram a resposta. Assim aconteceu com Daniel. Por 21 dias o príncipe do reino da Pérsia barrou, não permitiu que o anjo trouxesse a resposta, e se não houvesse a insistência dele, como relata Miguel,
Ele não teria vencido, a bênção não teria chegado. Então a resposta sempre sai. Agora chegar depende da sua insistência, depende da sua fé, de você estar ali diante de Deus. Só Deus, eu sei que o Senhor está trabalhando, porque Isaías 64:4 diz que o Senhor trabalha para aqueles que no Senhor espera. E eu espero no Senhor, eu espero na sua fidelidade, na sua bondade, eu espero no teu poder. Eu espero pacientemente. Eu sei que no seu tempo há de a bênção chegar. Então nós precisamos de insistência, não podemos desistir de orar. E como nós começamos a orar e desistimos de orar sem antes abraçar a bênção. Eu coloquei esses homens aqui rapidamente. Comecei aqui, com relação aos joelhos, por essa causa eu me coloco de joelhos. E é bem claro que Deus, Ele responde às orações de pé, de plantando bananeira, dentro da barriga da baleia. Deus responde às orações. Mas sempre, Jonas estava dentro da barriga da baleia, mas estava de joelho. Ele estava com uma como é que nós podemos dizer assim, todo o seu ser estava de joelhos, rendidos, reconhecendo o poder, a soberania de Deus, a rebeldia e a rebelião dele, a inutilidade dele e o poder de Deus. Então toda a sua constituição espiritual, alma e corpo estava de joelhos diante de Deus. E por essa causa eu me coloco de joelhos, submissão, humilhação, dependência. Você sabe de quem que é o reino de Deus? E é difícil a gente entender, o reino de Deus. Diz que o reino de Deus é dos humildes. Porque quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Quando eu dependo absolutamente de Deus. Olha, eu não piso aqui por minha sabedoria, por minha força, porque a minha perna é forte, porque os meus nervos. Não, eu desço daqui, porque Deus me dá graça. Porque Deus me concede. Você lembra, olha, prendei-o, secou o braço do profeta. O braço do rei, não do profeta. O rei trouxe uma mensagem poderosa de arrependimento. O profeta trouxe uma mensagem poderosa de arrependimento ao rei. O rei, olha, prende, secou o braço do rei na hora. E se não fosse pela insistência, pelo clamor do profeta, ele ia morrer com o braço estendido, apontado. A humilhação, a necessidade de estarmos, toda a nossa constituição, de joelhos, arrependidos, quebrantados, absolutamente dependentes. Pobres e humildes são sinônimos. Pitocheia, pobreza, pitocho é pobre, é destituição absoluta, completa. Não tem casa, não tem mãe, não tem pai, não tem onde tomar banho, não tem sapato, não tem nada. O pitocho, o pobre, a pitocheia é a pobreza. É exatamente isso que está aqui em Mateus capítulo 5:3. Bem-aventurado aqueles que não têm nenhuma força em si mesmo, não tem nenhuma sabedoria em si mesmo, mas depende absolutamente de Deus. Eu sou pobre e necessitado. Davi, pobre e necessitado. A fortuna que ele juntou para a construção do templo. Um rei absolutamente rico, mas espiritualmente absolutamente dependente de Deus. E isso nós vemos, pastor diz, constantemente nas suas guerras. Eu subirei contra tal reino, sobe. Aí eu subirei, não, mas desvia, olha, vai por lá, faz assim, faz assado, faz frito, faz cozido. É dependência de Deus absoluta. Então é bem-aventurado. Você quer realmente que o poder de Deus, o reino, porque quando Jesus Cristo veio, amém? Jesus Cristo veio, começou a pregar, o endemoniado já se manifestou, o demônio já se manifestou. E ele diz, olha, é chegado o reino de Deus. Toda resistência vai se subir. Toda autoridade, poder contrário, vai colocar o nariz no chão, a boca no chão. Mas o reinado de Deus está à disposição dos pobres, dos humildes, dos dependentes de Deus.
daqueles que verdadeiramente têm Deus. Se você, nós íamos até ler 9:6, de Neemias. Se nós lermos o Salmo 22, o Salmo 22, Salmo 22, o 2 Samuel, capítulo 22, e o Salmo 18, que são os mesmos textos. Olha que introdução terrível que Deus dá. O Senhor é a minha força, a minha cidadela, o meu Deus forte, o meu poderoso rochedo. Olha o Salmo 60, que tremendo, o Salmo 62, que declarações de dependência absoluta, de joelhos. Por esta causa, eu me coloco de joelho, acreditando na minha insuficiência, mas na suficiência de Deus, que eu não posso, mas eu creio que tem alguém que pode. Eu não consigo, mas tem alguém que consegue por mim. Essa é dependência, estar realmente, absolutamente rendido. E para isso nós precisamos de conhecimento. Nós precisamos de um conhecimento maior. Deixa eu só ler aqui, pastor Adilson, são 2:3 para as 9. Posso ler? O primeiro que eu coloquei aqui, por esta causa, joelhos, submissão. Bem-aventurado os humildes ou os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Lucas 22:41, eu coloquei Jesus Cristo, ali no jardim do Getsêmani. Ele começou a implorar. Olha que testemunho tremendo. Ele começou a implorar a Deus por 3 meses. Ele suplicava, e ele suplicava numa dependência, numa força tão grande. Pai, jurisdição de Deus, Pai, se tu podes passar de mim esse cálice, passe. Mas se não for, Deus, possível que eu beba. Dá-me força, dá-me graça, submissão absoluta, de joelho, não só de joelho físico, mas ajoelhado integralmente, dependente de Deus. O Salmo, número 51, ou 50, verso 8 ou 9, vamos falar sobre isso. Quem é aquele que ouça a voz do servo do Senhor? Quem é aquele que ouça a voz do servo do Senhor? O qual andou em completa escuridão, mas mesmo assim ele confiou no nome do Senhor. Ele confiou na fidelidade de Deus, porque o terceiro dia eu te levanto da morte. E ele se entregou à morte. O dono da vida se rendeu à morte. Não é verdade, pastor Deus? A Bíblia diz, Saúl diz, quem há que encontrando o seu inimigo, deixe ele livre. Quem há? Não existe. É só os cristãos, só Davi serve, conhecedor, sabendo da jurisdição, da vontade de Deus. Eu não vou pôr a mão nesse homem, porque ai daquele que coloca a mão do ungido de Deus. Você é ungido de Deus? Se as pessoas atacarem você, bem-aventurado sois, se alegre, porque ai daquele que toca a mão e você é ungido de Deus. Dentro da jurisdição de Deus, Jesus Cristo diz, alegre-se se te atacarem, se te humilharem, alegre-se, dê glória a Deus, porque procederam assim com os profetas, e nós bem sabemos que está registrado. Dependência de Deus total, Jesus Cristo, de joelhos, em clamor e dependência total de Deus. Quem há que ouça a voz do servo do Senhor? E nós vemos, esse é Isaías 51, 49, fala do servo do Senhor. E o servo do Senhor em Isaías é Jesus Cristo. Falando do servo sofredor de Isaías 53, é ele. Quem há que ouça a voz dele? E essa voz dele não sai só como voz, A Bíblia, nós já falamos sobre isso, as palavras falam, mas as atitudes gritam. Então ele teve uma atitude de submissão, ele foi obediente, e obediente até a morte, e morte de cruz. E quem há que ouça a voz? Olha, aprendam de mim que sou manso e humilde, porque na minha mansidão e na minha submissão a Deus está a minha força. Amém? A alegria do Senhor
é a minha força. Que prazer Deus tem de responder à oração ao humilde, ao pobre, ao dependente, ao destituído, mas de si mesmo, de glória, de poder, e depende dele, né? Ele tem prazer. Eu coloquei outro aqui, Lucas 22, Lucas 22, 5:3, Lucas 22, 41, né, de Jesus Cristo. Daniel 6:10, por 3 vezes ao dia. O que ele fazia? Um moço muito ocupado. Por 3 vezes ao dia, ele dobrava o joelho, levantava as mãos. Vocês conhecem, você pode ver as orações deles, né, dele ali no livro de Daniel 6:10. 3 vezes por dia se colocava de joelho e orava. Você sempre vai encontrar isso: orar e dar graça. É orar e dar graça. Porque depois que você pediu, você tem que, né, aguardar respostas. Lembra que diz lá 15, verso 13, eu acho, de Romanos, Paulo orava para que os romanos fossem cheios. Leia lá para mim rapidinho, esqueci a composição aqui. Cheios de esperança. Romanos, estou terminando, não vou adiantar muito não. Romanos, olha que maravilha. Essa dependência não é por nós, não é por você. Quando você se coloca de joelhos, saiba que tem um Deus poderoso que trabalha por você. Aleluia, glória a Deus. Romanos diz assim, 15, verso 13: o Deus da esperança, olha que maravilha, vos encha de todo gozo e paz no vosso crer. Gozo e paz no crer. Eu pedi, agora estou crendo. Gozo, alegria. O meu Pai, Ele sabe as minhas necessidades. O meu Pai cuida de mim. Gozo e paz. Vos encha de gozo e paz no vosso crer. Glória a Deus. Para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Nós já falamos várias vezes isso. Gozo, que eu seja rico de esperança. Não é esperança aquilo que você está esperando, aguardando, é crer. É estar crendo. Amém? Você seja rico. Por quê? Porque pelo Espírito Santo, não é por mim, não é por você. Ele pode fazer infinitamente mais, segundo Efésios 3:20, segundo o poder dele que opera em mim. É o poder dele pelo Espírito Santo que opera em mim. Amém? É Ele que opera o querer e o realizar. Aquele que começou a boa obra há de levar a bom termo. Eu achei interessante porque Deus deu uma clareza bem forte esses dias, que eu entendi ao contrário esse versículo. Davi diz: o Deus, espera um pouquinho, é o Deus que por mim e não para mim, é por meu intermédio ou comigo. É Deus que por mim tudo executa, tudo. Que por mim, não é para mim sim, mas é por meu intermédio ele opera. Ele levanta, Ele cura, Ele sara, Ele me abençoa, mas é por mim, é uma sociedade, aprove dele ser assim, né? Trabalhar em consórcio comigo e com você, por mim e para mim, Ele opera. Então quando você colocar-se de joelho, né, em submissão, abra sua boca, glorifique, honre, lembre-se do máximo de palavra possível com relação ao que você vai estar orando, com relação às promessas, porque tantas quantas são as suas promessas, tem nele o sim, e por ele também é o amém, para a glória de Deus. 1 Coríntios. Amém? Quantas são as promessas, né? Clama a mim que eu buscar-me-eis, me encontrareis. Quando? Quanto à oração, perseverais, orando em todo tempo no Espírito. Efésios 6:18, Judas, versículo 6:20, Judas 18, falando da insistência de nós estarmos orando. Eu coloquei outro homem aqui, pastor Adilson, além de Daniel, Esdras. Levantei-me da minha humilhação com as vestes e mantos já rasgados. Aleluia. Você não sabe, rasgar roupa era sinal de humilhação, de rendição, né? Com as minhas vestes e mantos já rasgados, e me pus de joelhos e estendi as mãos para o Senhor. E ele começou aquela oração tremenda do capítulo 9
interessante. Capítulo 9, né, de Neemias, capítulo 9 de Esdras e capítulo 9 de Daniel. Esses 3 homens, esses 3 capítulos 9, oração que todos nós deveríamos orar, né, ou aprender ou ler nesses 3 capítulos 9, esses 3 homens de Deus em grande clamor diante de Deus. E aqui, 1 Reis 8, 22, do 22 até para frente, mas o 54, quando Salomão estava orando, estando de joelhos, o verso 54, estando de joelhos e com as mãos estendidas para... Só estende as mãos, só que ajoelha, é um Deus que responde, um Deus que nos ama, amém? E o último aqui eu coloquei Pedro, Atos 9, verso 4, quando Pedro, depois de curar Enéas, chamaram ele para ir até um certo lugar, e chegou lá, uma moça, chamada Dorcas, estava morta. Pedro, então, ele chega, ele se dobra do lado da cama, ajoelha do lado da cama, ele ora a Deus, põe de joelho, ele ora, ele clama a Deus, e depois ele se levanta e diz: olha, levanta-te. E a moça se levantou, mas de humildade e humilhação, de joelhos, amém? Glória a Deus, em completa submissão. Salmo 19, que é o versículo 7 em diante, ele fala, e livra-me da soberba, livra-me da soberba, e eu ficarei livre de grande transgressão. A soberba é a mãe de todas as transgressões. Todas as outras foram geradas pela soberba de Satanás. Eu subirei e serei semelhante ao Altíssimo. Farei meu trono mais alto que as nuvens. A soberba. Mas a humilhação, a humildade é o contrário da soberba, é uma dependência. Deus me deu, já está muito bom que Deus me deu. Deus é sábio. Vou me contentar, mas não, ele ficou cheio de soberba, querendo mais, achando que Deus estava errado. Amém? E até hoje, ele anda falando para nós que Deus está errado, que Deus não nos ama, que não vai dar nada, que eu já pedi, é melhor eu desistir, largar a mão. Até hoje ele anda mentindo. Mas se você tem orado, se você tem esse espírito de dependência, acredite, a resposta está a caminho. Amém? Se você tem estado de joelho, não, vamos dizer assim, não somente fisicamente, porque Paulo aqui ele se colocou fisicamente, mas uma vida de joelhos, uma vida rendida, uma vida dependente, uma vida realmente totalmente confiante a Deus, em Deus. Você pode ter certeza que a resposta ela vem. E quando ela vem, compartilhe essa resposta, compartilhe essa bênção. Não fique só para você não. Dê o seu testemunho, ainda que seja pequena a sua bênção, mas compartilhe, porque isso abre a janela de Deus continuar liberando, para que você continue ministrando a outras pessoas, que você tem um Deus que cuida de você. Isso é evangelização. É o nosso testemunho, quando nós recebemos algo, é uma evangelização poderosa. Vamos ficar de pé, pastor Deus, já está passando a hora, 9h10. Glória a Deus. Aprenda a palavra, conheça a palavra. Aleluia. Quem dera nós usássemos o está escrito, sempre. Nós vamos orar pela mesa, pastor Adilson. Vamos chamar os irmãos obreiros aqui, acho que é assim mesmo, pastor Adilson? Vamos pôr um pouquinho mais para lá. Glória a Deus. Aleluia. Eu queria pedir para todo mundo descer aqui embaixo, desce aqui conosco aqui. Os irmãos também, vem aqui também em nome de Jesus. Vem cá todo mundo. Desce, nós já estamos encerrando, 5 minutos, 3 minutos. E aí o pastor Adilson já está dando a deliberação final. Desça aqui em nome de Jesus. Levanta as suas mãos. Glória a Deus. Aleluia.
Só no meu celular, quando eu ponho, eu faço menção, eu faço questão de lembrar. Só no meu celular tem mais de 100 contatos. Então, quando ele está ali, olha, pelo menos 100 pessoas estão sendo ministradas. Olha que maravilha. Glória a Deus. E lembre-se que a sorte de Jó foi mudada quando ele assumiu o seu papel intercessor. Quando ele começou a orar pelos seus amigos que eram inimigos, Deus mudou a sorte dele. Quem quer um anel de ouro na mão aí? Ele diz que cada um dos seus conhecidos trouxe dinheiro e um anel de ouro e colocou ali na mesa dele. É exatamente isso que Deus vai fazer. Se você realmente, 1 minuto ou 2, clamar a Deus por esses pedidos. São muitos, são pedidos desesperadores, que precisa de uma intervenção urgente de Deus. Senhor nosso Deus, ore conosco. Nós te louvamos, nós te engrandecemos, Pai. E nós te agradecemos, porque Tu és grande, soberano, terrível, tremendo, poderoso. Pai, nós estamos autorizados pela Tua palavra, que diz, ó Deus de Israel, que nós deveremos orar sem cessar, Senhor Deus, como sacerdotes que nós somos. Queremos colocar diante do Senhor esses pedidos que está nesse envelope. Ó Pai, não há causa perdida para o Senhor, Deus. Não há, Senhor Deus, não há uma causa perdida. Ó Pai, Marta e Maria pensaram que a causa estava perdida, Senhor, mas Ele chamou, ó Pai, ali da sepultura, Senhor Deus de Israel, a Lázaro. E ó Pai, o Senhor pode chamar da sepultura homens, mulheres. O Senhor pode chamar da sepultura, Senhor Deus de Israel, situações adversas. Ó Deus, a morte, a doença espiritual, a prisão, a cadeia, o embaraço. Ó Pai, sai de encontro à necessidade dos Teus filhos. Ó Pai, libera anjos poderosos para socorrê-los. Libera, ó Deus, o Teu olhar, a Tua graça, a Tua bondade. Ó Pai, libera de Ti mesmo, Senhor Deus, da Tua misericórdia, bondade, graça. Ó Deus, porque nós temos lido que o Senhor é misericordioso, Senhor Deus. Por isso nós colocamos diante do Senhor esses pedidos, ó Pai. Ó Pai, reconhecendo a Tua soberania. Ó Pai, a nossa resposta, a resposta que nós desejamos, que almejamos, é para a Tua glória, é para Teu louvor, é para alívio daqueles, ó Deus, que estão mencionados, nominados, ó Deus de Israel, neste envelope e em cima desta mesa, Pai. Ó Pai, Tu és Deus grande e poderoso. Ó Pai, o Senhor diz que seria inimigo dos inimigos dos irmãos. O Senhor diz que seria adversário dos adversários dos irmãos, Pai. O Senhor diz que trabalha para aqueles que no Senhor espera. Ó Pai, o fato, Senhor Deus, deles terem escrito, ó Pai, é sinal que eles esperam no Senhor, que eles acreditam, ó Pai, na oração dos Teus filhos. Ó Pai, responde segundo a Tua graça e misericórdia. Pai, despedaça o jugo do inferno, da morte, das trevas. Ó Pai, os jugos, grilhões, os cadeados, as correntes infernais. Ó Pai, que os carros e os cavaleiros do diabo caiam por terra. Ó Deus, que a mão forte do Senhor, ó Deus, esteja, ó Pai, trabalhando em favor desses Teus filhos e filhas. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, só o Senhor é Deus. Ó Pai, nada há impossível para Ti, meu Pai. Aleluia. Ó Pai, em nome de Jesus, venha em socorro. Venha, Senhor, trazer o livramento. Ó Pai, livra das drogas, da prostituição, do álcool, do adultério, do roubo, do crime. Ó Pai, livra, Senhor Deus, do ressentimento, da mágoa. Livra, Senhor, do ladrão, do assaltante, do violento. Livra do AVC. Livra, Senhor Deus de Israel, do ataque cardíaco. Livra, Senhor Deus de Israel, aleluia. Porque Tu és o Deus da redenção. Tu és o Deus vivo, Deus verdadeiro, Deus poderoso, que o Pai pode fazer infinitamente mais do que nós temos pedido ou pensado,
Senhor. Livra, Senhor, nossos meninos, nossas meninas. Visita o lar, a casa. Visita ali o banheiro. Visita ali, Senhor, a cozinha, a sala, a garagem. Visita, Senhor Deus, ali o telhado, o quintal. Visita, Senhor Deus, a casa dos teus filhos, dos teus servos. Pai, toda forma de macumba, ó Pai, toda forma de mandinga, ó Pai, toda forma de simpatia do diabo, rebeldia, rebelião, ó Pai, demônio do inferno, nós repreendemos, sai em nome de Jesus, no nome de Jesus, que caia por terra, carros e cavaleiros do diabo. Pai, envia dos teus anjos guerreiros para socorrer a tua família, o teu povo, a tua igreja, os teus amados. Ó Pai, a noiva do teu noivo, ó Deus de Israel. Aleluia. Louvado seja Deus. Diga assim: se Deus é por nós. Se Deus é por nós. Aleluia. Quem será contra nós? Quem será contra nós? Agindo nosso Deus. Agindo nosso Deus. Quem impedirá? Quem impedirá? Meu Deus, você que trouxe algo que, se você creu, venha receber em nome de Jesus. Venha receber em nome de Jesus. Você que tem um pedido aqui, olha, você vai passar aqui de mão aqui enquanto nós terminamos. Né? Se você pode pôr a mão aqui em nome de Jesus. Amém? E nesse pôr a mão receba em nome de Jesus. Também suba até aqui, pegue o seu pedido, seja feito conforme você crê. Seja-te feito conforme você tem crido. Eu quero dizer que a tua fé te salvou. Vá em paz e que a tua petição seja concedida em nome de Jesus. Por Jesus Cristo. Venha, continua vindo em nome de Jesus. Tem mais aqui documentos. Venha buscar a sua bênção em nome de Jesus. Aleluia, pastora Dilson. Quero agradecer os irmãos. Que Deus seja louvado. Ore por mim. Temos orado, aleluia, pelo levantamento dos irmãos. Amém? Continue e persevere, não desista. Amém? O reino de Deus é tomado por esforço. E só os que se esforçam se apoderam dele. Amém? Não desista, não largue o cabo do arado por nada. Amém? Se precisar gemer, quer dizer, como Deus diz a Ezequiel, gema em silêncio. Amém? Gema acreditando que Deus está no controle de todas as coisas. E que Ele vai te levantar. A tempestade vai passar em nome de Jesus. Amém? E que as suas divisas caiam em lugares amenos. Amém? Em nome de Jesus. Diga assim: graças a Deus. Glória a Deus. Quantos podem aplaudir o Senhor Jesus? Amém? Glória a Deus.